quando eu fui à Amazônia, que entrei numa crise, né, uma crise que eu acho que talvez a maioria das pessoas passe, né, profissionalmente, embora me considerando até um profissional bem sucedido como jornalista, mas eu entrei numa crise muito grande de achar que a experiência como jornalista ela não atendia a um anseio maior, que é a necessidade de expressão. A gente fica muito preso a um modelo. Então, a partir daí eu entrei numa crise que resolvi, em função disso, fazer o meu mestrado em letras. E depois fiz meu doutorado, que defendi recentemente. E a partir daí, logo após fazer o mestrado, foi que eu comecei a ensinar no curso de jornalismo. Atualmente continuo ensinando na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cachoeira. Mas ainda espero, quem sabe, num futuro não muito distante, começar a ensinar também numa faculdade de letras. Nós temos já duas funções ao redor do escritor, que é de jornalista e a de professor. No que é que essas duas funções auxiliam no trabalho da escrita? Olha, uma jornalista do Rio de Janeiro, ela publicou um livro com base numa coletânea, uma coleta de depoimentos de vários autores, justamente sobre essa questão, que é uma questão antiga, né? Ou seja, o jornalismo ajuda ou atrapalha a atividade do escritor? E é muito interessante, porque no livro que ela publicou, com esses depoimentos todos, repetindo a iniciativa de João do Rio no início do século XX, a gente vê que há uma diversidade muito grande de opiniões. Muitos acham que dificulta muito, que atrapalha, que prejudica. Eu sou da vertente contrária, né? Eu acho que a linguagem jornalística, ela ajuda bastante e ela está presente de forma muito marcante na minha produção. Ou seja, você, digamos assim, uma certa objetividade, embora a minha literatura seja altamente subjetiva, que é uma literatura marcada fortemente pelo aspecto lírico, pela imaginação, quer dizer, nesse sentido, mas no sentido da construção do texto, ela tem essa marca grande do jornalismo. E embora, digamos assim, haja uma marca muito subjetiva, mas aquele personagem, mergulhado dentro dele mesmo, está no ambiente. E esse ambiente, geralmente, é a própria cidade de Salvador, né? E é um ambiente que ele aparece, muitas vezes deformada, filtrada pela subjetividade do personagem, mas tem os seus marcos objetivos que estão ali na literatura. As pessoas se reconhecem. É muito interessante isso, porque alguns leitores, digamos assim, me dão um retorno de que se envolvem muito porque moraram numa determinada rua que é descrita, porque circulam por um determinado lugar. Quer dizer, elas se reconhecem no ambiente, né, geográfico, no ambiente físico, né? Então, para mim, essa atividade do jornalista e do escritor está muito embrincada. Agora, o que é que a diferença? Porque na literatura, realmente, você tem uma liberdade muito maior. Não digo total. É ilusório a gente pensar que o autor tem liberdade plena. Aliás, o próprio Jorge Amado ele já dizia que muitas vezes os personagens ganhavam, não é, sua autonomia. Às vezes ele queria até dar um tratamento para o personagem de um lado. Às vezes o personagem tinha que morrer, até chorava porque o personagem morreu, não gostaria. Mas o personagem tinha que morrer porque ele tem sua dinâmica. E a linguagem tem sua própria lógica, né? Então a gente é muito menos independente do que às vezes imagina ser. Eu tenho consciência disso, né? Mas não se compara ao limite que principalmente o jornalismo factual dá. Só que eu tive a sorte de, digamos, atuar em duas áreas que permitem uma maior liberdade, em termos de estilo, em termos da escrita, que é a do meio ambiente, né, e a da área cultural, que tinha. Porque, por exemplo, eu trabalhei no Jornal à Tarde, de 2000 a 2003, no Caderno 2, e eu tinha plena liberdade de escrever. Na época, a editora era a Suzana Varjão, ela me dava... Eu fiz algumas coberturas muito com liberdade que normalmente não se tem hoje, né? Quando voltei lá por um curto período, uns 2 anos ou 3 anos depois, eu vi que as coisas tinham mudado muito. Quer dizer,
hoje em dia você tem uma limitação muito grande desse aspecto, né? Dessa possibilidade do jornalista usar sua criatividade de uma forma mais marcante, né? Então, esse aspecto. E é esse aspecto, justamente, essa limitação da linguagem jornalística, que me fez, talvez, me desencantar um pouco com a profissão, me fez migrar para um outro lado, porque o texto que me dá prazer é aquele que permanece, aquele que sobrevive, né? E agora mesmo eu lancei um livro, reunindo alguns artigos e resenhas que foram publicados e que eles, né, têm essa permanência, me permitiu reunir num volume, né? Então isso aí que me dá uma satisfação muito grande do que ver que morreu, que aquelas são letras mortas na maior parte dos textos, né? Esse período que eu passei sem publicar também coincide com um período de grande dificuldade aqui na Bahia. Você não tinha ainda os meios, hoje, computador, quer dizer, as facilidades que permite isso. Foi um período logo um pouco anterior a isso. E você não tinha editoras, quer dizer, a gente teve o lançamento da editora dos Novos, que foi pelo Estado, pela Fundação Cultural, mas não tinha outras opções. E o mercado nacional das editoras, ele é muito limitador, né? Então você tinha essa dificuldade muito grande. E em 1995, na verdade uns 14 anos depois, né, mais ou menos 13 a 14 anos depois, surgiu uma editora pequena, que era a BDA, que depois viria a ter uns problemas seríssimos com vários autores. Felizmente comigo não teve. Mas que permitiu, como dizer assim, ele esvaziou as gavetas de muitos autores, né? E foi quando eu publiquei um livro chamado O Homem e o Labirinto. Na verdade, eu já tinha um material que posteriormente eu publicaria meu livro de contos, O Visitante Noturno, mas não quis colocar nessa editora. Eu preferi reunir alguns textos poéticos, uns textos curtos, né? Mini contos, mas assim na prosa poética mesmo. E publiquei nesse livro, que é O Homem e o Labirinto, né? E foi uma experiência, é como se depois de todo aquele tempo que eu levei, eu viesse a reaquecer os motores, né? Então foi um livro que me permitiu reavivar essa chama aí da criação literária. De 95 para cá, houve uma sequência, assim, uma média de um livro a cada 2 anos ou a cada 3 anos, né? Depois do Visitante do Homem e o Labirinto, 2 anos depois eu publicaria um livro um romance chamado O Chamado da Noite, né? Que é um livro que é como se diz assim, o autor ele sente quando ele passa para um outro patamar, né? Foi um livro que realmente digamos assim, quem, digamos, colocava algum crédito naquele escritor, cuja referência estava lá atrás, no início dos anos 80 e tal, de repente viu que ele conseguiu se desenvolver, né, para uma experiência literária mais interessante, mais marcante, com forte lirismo, né, que é um romance, mas na realidade é um romance não muito tradicional, não é um romance que conta uma história que tem aqueles personagens fixos, não. Na verdade é um personagem que andando pela cidade de Salvador e ele revivendo as memórias dele, né? Então aí você vai vendo, vai acompanhando um périplo, né, pela cidade, mas também pela memória, no espaço e no tempo. Então com essa marca de um lirismo, do ritmo, do fluxo da consciência muito intenso, né? Eu a vi pela primeira vez ao lado do Teatro Castro Alves, na entrada para o Garcia, naquela hora do crepúsculo, em que toda a gente passa aflita com não sei o quê, e ela passando no meio da multidão com a expressão suave de quem não sabia para onde estava indo. Havia muitas mulheres. Hoje em dia, há sempre um grande número de mulheres nas ruas, nos escritórios, nos hospitais, em toda parte. Mas aquela mulher de repente se sobressaía. Não sei porquê. Talvez porque tivesse os cabelos curtos e parecesse uma francesinha revolucionária dos anos 60 dos filmes de Godard.